Vivo, Jai Srila Prabhupada. Continuando com nossa leitura do Shri Chaitanya Charitamrita, Madhyalila 15, Salomão Bhattacharya oferece praçada ao Senhor, verso 277, que tem um significado longo, e lemos a metade ontem e vamos ler a outra metade hoje. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shuniyati Pashanti Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo Utsaha Mogato Milau Krishna Nama Atire Tomare Kripa Karibe Bhagavan. Portanto, Amoga, levanta-te e canta o Mahamantra Hare Krishna. Se fizeres isto, receberás sem falta a misericórdia de Krishna. Então, continuação do significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada Ki Jaya. Quanto a isto, não restam dúvidas. O Garuda Purana confirma isto. Brahmanam Sahashrevya Satradyadi Vishishyati Shatraya Yaji Sahashrevya Sarva Vedanta Paraga Sarva Vedanta Vikotya Vishnu Bhakto Vishishyati. Dentre milhares e milhares de brahmanas, talvez um se torne qualificado para realizar jaya. Dentre muitos milhares de tais brahmanas qualificados, talvez um se familiarize plenamente com a filosofia Vedanta. Dentre muitos milhões de acadêmicos eruditos vedantistas, talvez haja um Vishnu Bhakta, ou devoto do Senhor Vishnu, e este é o mais elevado. Hariho. A menos que alguém seja um brahmana plenamente qualificado, não pode avançar na ciência espiritual. O brahmana verdadeiro jamais inveja os Vaishnavas. Caso os inveje, é considerado neófito e imperfeito. Os brahmanas impersonalistas sempre opõem-se aos princípios Vaishnavas. Por desconhecerem a meta da vida, eles invejam os Vaishnavas. Nadevidu Swadhakatim Vishnu. No entanto, ao tornar-se um Vaishnava, o Brahmana transcende a dualidade. Caso um Brahmana não se torne Vaishnava, é certo que cairá da plataforma brahmínica. O Srimad Bhagavatam 11.5.3 confirma isto. Na bhajanti avajananti stanabrashta patanti yada. Na realidade, podemos observar que nesta era de Kali muitos pretensos brahmanas invejam os Vaishnavas. Os brahmanas contaminados de Kali Yuga consideram a adoração à deidade como imaginária. Arche Vishnu Shiladi Guru Dharamati Vaishnavi Jati Buddhi. Talvez semelhante brahmana contaminado imagine uma forma artificial do Senhor, mas na realidade
considera que a deidade no templo é feita de pedra ou madeira. Do mesmo modo, tal Brahmana contaminado considera que o Guru é um ser humano comum e faz objeção quando um Vaishnava é formado nas hostes do movimento para a consciência de Krishna. Muitos supostos Brahmanas tentam enfrentá-los dizendo: como podem vocês extrair Brahmanas do meio de europeus ou americanos? Brahmanas só podem nascer em famílias de Brahmanas. Eles não levam em conta que nenhuma escritura revelada jamais faz alusão a isto. O Bhagavad Gita 4.13 afirma especificamente Chaturvarnyam Mayashtistam Gunakarma Vibhagasha, segundo os 3 modos da natureza material e a função a eles designada, eu criei as 4 divisões da sociedade humana. Assim, o Brahmana não é produto do sistema de castas, ele somente torna-se um Brahmana por qualificação. De modo semelhante, o Vaishnava não pertence a uma casta em particular. Ao invés disso, é a execução do serviço devocional que determina sua designação. Shri Krishna Krishna Balyamoka Utila Primonade Matafanana Chite Lagila. Após ouvir Sri Chaitanya Mahaprabhu e ser tocado por ele, a moga que jazia em seu leito de morte imediatamente levantou-se e pôs-se a cantar o santo nome de Krishna. Haribo! Assim, enlouqueceu de amor estático e começou a dançar comovido. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 1. O advento do Senhor Krishna, introdução. Notas adicionais sobre este capítulo por Srila Prabhupada. Assim, vai terminar esse capítulo com essas notas adicionais que vamos ler e comentar na medida do possível, porque é um tanto quanto longa. Mas vamos lendo até concluir esse capítulo, já que Srila Prabhupada assim o fez, assim seguiremos. Depois, quando terminarmos, vamos começar o capítulo 2. Os semideuses oferecem orações ao Senhor Krishna enquanto ele está no ventre materno. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Notas adicionais sobre este capítulo por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Com respeito à transmigração da alma, Srila Madhvacharya dá as seguintes informações. Quando alguém está acordado, tudo o que ele vê ou ouve é gravado na mente, que mais tarde age em sonhos para mostrar-lhe diferentes experiências
embora nos sonhos parece que são aceitos corpos diferentes. Por exemplo, quando alguém está acordado, faz negócios e fala com clientes, e também nos sonhos ele encontra vários clientes, fala de negócios e faz ofertas. Madhvacharya diz, portanto, que os sonhos acontecem de acordo com aquilo que alguém vê, ouve ou recorda. É claro que ao voltar a despertar, a pessoa esquece-se do corpo que utilizou em seu sonho. Este esquecimento chama-se Abhasamriti. Assim, estamos mudando de corpos porque ora estamos sonhando, ora estamos acordados e ora esquecidos. O fenômeno através do qual nos esquecemos do nosso corpo criado anteriormente chama-se morte. E nossa atividade no corpo atual chama-se vida. Após a morte, ninguém consegue lembrar-se das atividades de seu corpo anterior, imaginário ou real. Compara-se a mente agitada à água revolta que reflete o sol ou a lua. Na verdade, o sol ou a lua refletidos na água não existem nela, entretanto, eles são refletidos de acordo com os movimentos da água. De modo semelhante, quando nossas mentes estão agitadas, vagando em diferentes atmosferas materiais e recebemos diferentes classes de corpos. Isto é descrito no Bhagavad Gita como Gunasanga, Karanam Gunasangvasya. Madhvacharya diz Gunanubadhasam e Shri Chaitanya Mahaprabhu diz Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavam Jiva. Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19:151. A entidade viva sobe e desce em todo o universo e às vezes ela está no sistema planetário superior, outras vezes nos sistemas planetários intermediários, intermediário e inferior. Às vezes ela age como se fosse um homem, outras vezes um deus, um cão, uma árvore e assim por diante. Tudo isso se deve à agitação da mente. A mente deve, portanto, estar bem firme e fixa, como se diz Savai Mana Krishna Padaravindayo. A pessoa deve fixar sua mente nos pés de lótus de Krishna, e então ela ficará livre da agitação. Esta é a instrução do Garuda Purana. E no Narada Purana descreve-se o mesmo processo. Como se afirma no Bhagavad Gita, diante Deva Vrata Devam, agitada, a mente vai a diferentes sistemas planetários porque está apegada a diferentes classes de semideuses, mas ninguém vai à morada suprema, à morada da suprema personalidade de Deus, adorando os semideuses, pois isto não é apoiado por nenhum texto védico. O homem é o arquiteto de seu próprio destino. Nesta vida humana, a pessoa tem condições favoráveis para entender sua verdadeira situação e ela pode decidir entre perambular eternamente pelo universo ou regressar ao lar, regressar ao Supremo. Isso também é confirmado no Bhagavad Gita, Prapyamam Nivartanti, Mrityu Sansara Vartmani. O caso ou acaso não existe. Quando uma árvore está queimando num incêndio de floresta, às vezes
Uma árvore mais próxima é poupada e uma árvore distante pega fogo. Isso pode, então, parecer obra do acaso. De modo semelhante, tem-se a impressão de que alguém concebe esses corpos devido... Deixa eu voltar aqui. De modo semelhante, tem-se a impressão de que alguém consegue diferentes classes de corpos por acaso, mas na verdade ele recebe esses corpos devido à mente. A mente oscila entre a aceitação e a rejeição, e de acordo com a aceitação e rejeição exercidas pela mente, recebemos diferentes classes de corpos, embora tenha-se a impressão de que obtemos esses corpos por acaso. Mesmo que aceitemos a teoria do acaso, a causa imediata para a mudança de corpo é a agitação da mente. Notas sobre Ansha. Este capítulo descreve que Krishna apareceu a Anshena com suas partes integrantes ou sua manifestação parcial. A este respeito, Sridhara Swami diz que Krishna é 100% Bhagavan, Krishnastu Bhagavan Swayam. Entretanto, devido às nossas imperfeições, não podemos apreciar Krishna por completo e, portanto, tudo o que Krishna apresentou durante sua presença na Terra era apenas uma manifestação parcial de sua opulência. Krishna também apareceu com sua expansão plenária Baladeva. No entanto, Krishna é completo. Não há possibilidade de ele aparecer parcialmente. No Vaishnava Toshani, Srila Sanatana Goswami diz que aceitar que Krishna se manifestou parcialmente contradiria a afirmação Krishnastu Bhagavan Swayam. Srila Jiva Goswami diz que a palavra Anshena significa que Krishna apareceu com todas as suas expansões plenárias. As palavras Anshena Vishnu não querem dizer que Krishna é um representante parcial de Vishnu. Ao contrário, Krishna apareceu por completo e ele manifesta-se parcialmente nos Vaikuntha Lokas. Em outras palavras, o Senhor Vishnu é uma representação parcial de Krishna. Não é Krishna que é uma representação parcial de Vishnu. No Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 4, este assunto é explicado muito claramente. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura também sublinha que ninguém pode descrever Krishna na íntegra. Repetindo, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura também sublinha que ninguém pode descrever Krishna na íntegra. Quaisquer descrições que encontremos no Srimad Bhagavatam são explicações parciais a respeito de Krishna. Em conclusão, portanto, a palavra Anshena indica que o Senhor Vishnu é uma representação parcial de Krishna e não que Krishna é uma representação parcial de Vishnu. O Vaishnava Toshani de Srila Sanatana Goswami explica a palavra Dharmashilasya. O significado exato de Dharmashila é um devoto inadulterado. O verdadeiro Dharma consiste em rendição plena a Krishna. Savadharmam Parityajya Mamekam Sharanam Vraja.
Alguém que se rendeu completamente a Krishna é um religioso autêntico. Uma dessas pessoas religiosas foi Maharaja Parikshit. Todo aquele que aceita o princípio de rendição aos pés de lótus do Senhor, abandonando todos os outros sistemas de religião, é de fato Dharmashila, perfeitamente religioso. A palavra Nivrita Darshai aplica-se a alguém que deixou de ter desejos materiais. Sarvopadi Vinir Bhutan. Devido à contaminação neste mundo material, talvez alguém tenha muitos desejos materiais, mas quando está completamente livre de todos os desejos materiais, ele é chamado Nivrita Trishna, ou o que indica que ele deixou de ter sede de gozo material. Swamin Kritartasmin Varanayati Haribhakti Shudodaya. As pessoas materialistas querem algum lucro executando o serviço devocional, mas não é este o propósito do serviço devocional. A perfeição do serviço devocional baseia-se na completa rendição aos pés de lótus de Krishna, sem desejos materiais. Aquele que leva a efeito essa rendição já está liberado. Jivan Mukta Sa Uchyate. Aquele que, em qualquer condição em que possa viver, sempre se ocupa em servir a Krishna, é tido como liberado, mesmo na vida atual. Semelhante pessoa, sendo um devoto puro, não precisa mudar de corpo. Na verdade, ele não possui corpo material, pois seu corpo já foi espiritualizado. Uma barra de ferro mantida constantemente dentro do fogo acabará virando fogo e queimará tudo aquilo em que ela tocar. Do mesmo modo, o devoto puro está no fogo da existência material e, portanto, seu corpo é Chinmaya, isto é, ele é espiritual e não material, porque o devoto puro tem apenas o desejo transcendental de servir ao Senhor. No verso 4, usa-se a palavra Upagiyamaats Nivrita Darshai Upagiyamaats. Quem é quem, não sendo devoto, cantará? Quem é que, não sendo devoto, cantará as glórias do Senhor? Portanto, a palavra Nivrita Darshai refere-se ao devoto e a nenhuma outra pessoa. Estas afirmações são de acharyas como Viraraghava Acharya e Vijayadwaja. Desejar algo que não é serviço devocional dificultará a alguém libertar-se dos desejos materiais. Porém, ao livrar-se desses desejos, ele se chamará Nivrita Darshai. Vinapashu Nat. A palavra Pashu significa animal. Um matador de animal, Pashu Nat, não pode ingressar na consciência de Krishna. Em nosso movimento da consciência de Krishna, portanto, a matança de animais é estritamente proibida. O Tamashloka Gunanuvada. A palavra Tamashloka significa aquele que é famoso como o melhor entre os bons. O Senhor é bom em todas as circunstâncias. Esta é a sua reputação natural, sua bondade é ilimitada. E ele usa ilimitadamente. O devoto
às vezes é descrito como Tamashloka, significando que ele está ansioso para glorificar a suprema personalidade de Deus ou os devotos do Senhor. Glorificar o Senhor e glorificar os devotos do Senhor são a mesma coisa. Melhor dizendo, glorificar o devoto é mais importante do que glorificar diretamente o Senhor. Narottama Dasa Thakura explica este fato. Jadiya Vaishnava Seva Nishtara Payeche Keva. Ninguém pode libertar-se da contaminação material a não ser que sirva sinceramente um devoto de Krishna. Repetindo, ninguém pode libertar-se da contaminação material a não ser que sirva sinceramente a um devoto de Krishna. Isso é aquilo que Jesus Cristo disse, dando exemplo do devoto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, sem nenhuma falsa modéstia. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. É isso mesmo. Srila Prabhupada idem, e é isso mesmo. Bhavo Shadat significa do remédio universal. Cantar o santo nome e glorificar o Senhor Supremo são o remédio universal para acabar com todas as misérias da vida material. Bhavo Shadat. As pessoas que desejam livrar-se deste mundo material chamam-se Mumukshu. Tais pessoas podem entender as misérias da vida material e, glorificando as atividades do Senhor, podem libertar-se de todas essas misérias. As vibrações sonoras transcendentais relativas ao nome, forma, fama, qualidades e parafernália do Senhor não são diferentes do Senhor. Portanto, a própria vibração sonora da qualificação e do nome do Senhor agrada os ouvidos e, compreendendo a natureza absoluta do nome, forma e qualidades do Senhor, o devoto torna-se jubiloso. Entretanto, mesmo que não são devotos, mesmo aqueles que não são devotos, podem desfrutar das atividades agradáveis, das agradáveis narrações das atividades transcendentais do Senhor. Mesmo as pessoas comuns que não são muito avançadas em consciência de Krishna sentem prazer em descrever as narrações reproduzidas no Srimad Bhagavatam. Ao receber essa purificação, o materialista ocupa-se em ouvir e cantar as glórias do Senhor. Porque a glorificação dos passatempos do Senhor é muito agradável ao ouvido e ao coração do devoto, para ele, ela é simultaneamente o agente e a ação. Neste mundo, existem 3 categorias de homens: aqueles que são liberados, aqueles que tentam libertar-se e aqueles enredados no gozo dos sentidos. Dessas 3, aqueles que já estão liberados cantam e ouvem o santo nome do Senhor, sabendo perfeitamente que glorificar o Senhor é a única maneira de manter alguém em posição transcendental. Aqueles que estão tentando libertar-se, ou seja, a segunda classe, podem considerar o processo de cantar e ouvir o santo nome do Senhor como um meio de liberação e também sentirão o prazer transcendental deste canto. Quanto aos karmis e às pessoas ocupadas no gozo dos sentidos, eles também podem sentir prazer em ouvir os passatempos do Senhor, como por exemplo,
os episódios em que ele luta no campo de batalha de Kurukshetra e dança em Vrindavana com as golpes. A palavra Uttama Shloka Gunanuvada refere-se às qualidades transcendentais do Senhor Supremo, tais como sua afeição por Mãe Yashoda e seus amigos vaqueirinhos e sua atitude amorosa para com as golpes. Devotos do Senhor, como Maharaja Yudhishthira, também são descritos pela qualificação Uttama Shloka Gunanuvada. A palavra Anuvada aplica-se à descrição das qualidades do Senhor Supremo ou de seus devotos. Quando estas qualidades são descritas, outros devotos interessam-se em ouvi-las. Quanto mais alguém se interessa em ouvir essas qualidades transcendentais, tanto mais desfruta transcendentalmente. Todos, portanto, incluindo os mumukshus, os vimuktas e os karmis, devem cantar e ouvir as glórias do Senhor e dessa maneira todos se beneficiarão. Ou seja, os que são liberados, que conhecem o caminho da liberação, o processo que libera, e os que não entendem, não têm nem interesse, mas como Krishna é conhecido como Janaranjana, Janaranjana quer dizer uma pessoa que tudo converge para ele, todo mundo gosta dele, todo mundo quer ele, todo mundo busca ele. Só que uns são conscientes e outros inconscientes, mas todos se encantam com Krishna. Isso quer dizer Janaranjana. Jana é a pessoa, e Ranjana é justamente essa pessoa que encanta a todos, que atrai todos. Embora a vibração sonora das qualidades transcendentais do Senhor traga a todos o mesmo benefício, para aqueles que são muktas, liberados, ela é especialmente agradável, como se descreve no Srimad Bhagavatam, 8º canto, 3º capítulo, verso 20. Porque se rendem plenamente aos pés de lótus do Senhor, os devotos puros que deixaram de sentir desejos materiais sempre mergulham no oceano de bem-aventurança, cantando e ouvindo o santo nome do Senhor. De acordo com este verso, devotos como Narada e outros habitantes de Shwetadvipa são sempre vistos ocupados em cantar o santo nome do Senhor, porque através desse processo eles sempre permanecem bem-aventurados interna e externamente. Os mumukshus, aqueles que desejam libertar-se, não dependem dos prazeres dos sentidos, ao contrário, concentram-se plenamente em libertar-se, cantando o santo nome do Senhor. Os karmis gostam de criar algo agradável a seus ouvidos e corações, e embora às vezes gostem de cantar e ouvir as glórias do Senhor, agem com receio. Os devotos, entretanto, sempre ouvem, cantam e lembram as atividades do Senhor espontaneamente e, através desse processo, ficam plenamente satisfeitos, muito embora haja quem as veja como tópicos de gozo dos sentidos. Pelo simples fato de ouvir as narrações transcendentais das atividades do Senhor, Parikshit Maharaja libertou-se, portanto, ele era Shrotra Mano Abhirama, isto é, ele glorificava o processo de ouvir. Este processo deve ser aceito por todas as entidades vivas. Para distinguir as pessoas que são desprovidas destes prazeres transcendentais, Parikshit Maharaja usa as palavras Viradyeta Puman. A palavra Puman refere-se a qualquer pessoa, homem, mulher ou entre ambos. Devido à concepção de vida corpórea, estamos sujeitos à lamentação, mas aquele que
não tem essas concepções corpóreas pode sentir prazer no processo de ouvir e cantar temas transcendentais. Portanto, quem se absorve plenamente no conceito de vida corpórea, na certa, está se matando, porque deixa de fazer progresso espiritual. Semelhante pessoa chama-se Pachuna. Especialmente excluídos da vida espiritual estão os caçadores de animais que não se interessam em ouvir e cantar o santo nome do Senhor. Esses caçadores sempre são infelizes, tanto nesta vida quanto na próxima. Portanto, afirma-se que caçadores não devem viver nem morrer, porque para essas pessoas viver ou morrer geram problemas. Os caçadores de animais são bem diferentes dos karmis comuns e por isso eles são excluídos do processo de ouvir e cantar. Vinapashuna. Eles não podem ser admitidos no prazer transcendental do cantar e ouvir o santo nome do Senhor. Aí nós podemos imaginar, que o nível da degradação da sociedade humana e a condição do homem da Kali Yuga. Caçadores. O que é um pobre caçador que sai para a floresta para matar um animal ou outro, comparado à indústria da matança dos animais no mundo inteiro para ganhar dinheiro e satisfazer a língua? É uma coisa absurda. Então é todo mundo desprovido da chance de ouvir e cantar as glórias de Krishna e se interessar por ela e ter chance de se dar bem nessa vida ou na próxima. São excluídos. São excluídos. Aqui atrás, Prabhupada falou sobre os karmis. Os karmis gostam de criar algo agradável a seus ouvidos e corações. E embora às vezes gostem de cantar ou ouvir as glórias do Senhor, agem com receio. Tem muito pouco karmi nesse mundo. A grande maioria é vikarmi. Porque o que é um karmi? É esse. O karmi é aquele que só não se entrega a um processo por receio. São vários receios que um karmi tem para se render a Krishna. Vários. São vários impedimentos. Primeiro é a negligência na vida espiritual. O karmi não consegue levar a vida espiritual muito a sério. Segundo é a concepção equivocada de um Deus impessoal, o impersonalismo. E o terceiro é o medo da identificação espiritual. Esse é um receio. O cara ele pensa que ele vai perder essas coisinhas que ele tem, se ele se render a Krishna, se ele se tornar um devoto de Krishna. Esse é o karmi. Mas o vikarmi nem nessa plataforma chega. Ele não tem esses três impedimentos, porque nem aí ele chega. Ele não está qualificado para isso. E o que é o vikarmi? O vikarmi é aquele como caçador que peca deliberadamente. Está sabendo que tem uma vida pecaminosa, mas, como dizia o outro, tá boa essa mainha. Está sabendo que matando animais, ajudando a matar animais, consumindo os animais, ele fica excluído, sem chance de trilhar esse caminho da perfeição, mas mesmo assim ele faz. Mesmo assim ele continua com a sua cabeça dura, vivendo essa loucura. Então, Vinapashuna, eles não podem ser admitidos no prazer transcendental do cantar e ouvir o santo nome do Senhor. Que miséria, hein? Que má fortuna, hein? Não podem. Não tem nenhum apreço. Prabhupada foi bem direto.
Eles são diferentes dos carmes. Né? São bem diferentes dos carmes. E por isso eles são excluídos do processo de ouvir e cantar. Que tristeza, hein? Que tristeza. A palavra Maharatha refere-se a um grande herói que pode lutar sozinho contra outros 11.000 heróis. E a palavra Atiratha, que é encontrada no verso 5, refere-se àquele que pode lutar contra um número ilimitado de inimigos. Isto é mencionado no Mahabharata da seguinte maneira. Só para recordar quem está chegando agora, quem está entrando agora na internet, vendo agora, nós estamos concluindo o capítulo 1 do 10º canto do Srimad Bhagavatam, que é o advento do Senhor Krishna, a introdução, e tem um longo discurso de Srila Prabhupada, e nós estamos lendo e vamos concluir o capítulo porque foi Srila Prabhupada que fez assim, então estamos repetindo. Ele chamou de notas adicionais sobre o capítulo do aparecimento de Krishna, sobre este capítulo. Então, nós vamos ler mais um pouquinho, vamos parar e amanhã continuaremos. Mas então, vamos lendo e fazendo alguns comentários na medida do possível e da necessidade. E amanhã vamos continuar. Então, isto é mencionado no Mahabharata da seguinte maneira: Ekada sahasrani yodayedyastudhanvinam astrashastra pravinascha Maharathaiti ismritaha amitam yodayedyastu samprokto atiratastu sa. Esta é a descrição dada no Brihad Vaishnava Doshani por Srila Sanatana Goswami. Maya Manusya Asya 10:1-17. Por estar coberto por Yogamaya, Naham Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavrita, Krishna às vezes é chamado de Maya Manusya, indicando que, embora seja a suprema personalidade de Deus, ele aparece como uma pessoa comum. Disto, origina-se um equívoco, porque Yogamaya cobre a visão do público em geral. Com efeito, a posição do Senhor é diferente da de uma pessoa comum, pois, embora pareça agir como um homem comum, ele é sempre transcendental. A palavra Maya também indica misericórdia e, às vezes, também significa conhecimento. O Senhor sempre é pleno de todo o conhecimento transcendental e, portanto, embora haja como um ser humano, ele é a suprema personalidade de Deus, repleto de conhecimento. Em sua identidade original, o Senhor é o controlador de Maya. Maya Jakshena Prakriti Suyate Sacharachara. Portanto, o Senhor pode ser chamado de Maya Manusya, ou a suprema personalidade de Deus, que faz o papel de um ser humano comum, embora ele seja o controlador das energias material e espiritual. O Senhor é a pessoa suprema, Purushottama. Porém, como somos iludidos por Yogamaya, tem-se a nítida impressão de que ele é uma pessoa comum. Em última análise, entretanto, Yogamaya induz até mesmo o não devoto a entender o Senhor como a suprema personalidade de Deus, Purushottama. No Bhagavad Gita, encontramos duas afirmações feitas pela suprema personalidade de Deus. Para os devotos, o Senhor diz:
Teshansatata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhyogantam yenamamupayanti te. Aqueles que, sendo constantemente devotados, adoram-me com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Bhagavad Gita, capítulo 10, texto 10. Assim, para o devoto dócil, o Senhor dá a inteligência com a qual ele pode compreendê-lo e retornar ao lar, retornar ao Supremo. Para os outros, para os não devotos, o Senhor diz que Mrityu Sarvaharashchaham, eu sou a morte inevitável que a tudo devora. Um devoto do quilate de Prahlada Maharaja desfruta das atividades do Senhor do Shinradeva, ao passo que os não devotos, como o pai de Prahlada, Hiranyakashipu, morrem diante do Senhor do Shinradeva. O Senhor, portanto, age de duas maneiras, enviando alguns ao caminho de repetidos nascimentos e mortes e mandando outros de volta ao lar, de volta ao Supremo. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Algum comentário, alguma dúvida? Prabhu, então o Vikarmi, ele é essa classe, essa categoria de homens que imagina que não existe nada além da morte, né? Como acaba de ser explicado para ele. Bom, quando eu morrer, acabou tudo. Ele acha que não vai pagar por nada que ele fez e que não virá nada depois. Esse é o Vikarmi. Invariavelmente é assim. Mas existe aquele que tem até um pouco dessa percepção, dessa concepção de que eu posso me dar mal lá na frente, mas está tão apegado a esse desfrute aqui agora que não tem controle da mente, vai e mergulha, entra de cabeça assim mesmo, tipo, depois lá para frente a gente vê. E vai ver mesmo. Só que aí vai ser tarde demais para se arrepender. Vai ser tarde demais. Vê que Jesus Cristo deu tanta ênfase ao arrependimento. É muito importante isso, a gente ser resignado e se arrepender de atividades pecaminosas, equivocadas, que vamos ter que colher esse fruto lá na frente. Então, quem realmente se arrepende, põe o pé no freio logo, porque não adianta ir como um kamikaze, lá na frente a gente vê, porque vai ver mesmo, só que depois vai ser tão grande o arrependimento, mas não tem volta. Não tem volta. Então isso é pramata, a loucura, tipo de loucura. Tipo de loucura. Só um louco vai atravessando abismos e derrubando a ponte. Como que ele vai voltar depois? É um insano, um louco. Então a gente tem que curar essa loucura nossa. Ser um pouco mais pé no chão, deixar a bondade aflorar um pouco mais, para poder agir com um pouco de sensatez, para depois pensar em compreensão espiritual, em avanço espiritual, em vida espiritual. Isso é muito sério. E a gente explica tudo isso no Bhagavad Gita. Por isso, situar-se em bondade é tão importante. Muito mais importante é transcender, inclusive a bondade, e entrar na bondade pura, na transcendência, na Vishuddha Sattva. Nem até Sattva Guna é um tipo de contaminação que provoca enredamento. Então, a única bondade que não enreda é a bondade pura, é Vishuddha Sattva, é a transcendência, é a atividade devocional pura. É isso. É isso que nós temos que aprender. Então, amanhã continuaremos aqui
paramos na página 107, para lembrarmos bem, porque continua, é bem longo, ainda vai bem longe ainda. Mas é um mar néctar, né? Essas notas adicionais sobre o capítulo 1 do Srimad Bhagavatam, 10º canto. Shila Prabhupada Ki Jai!